vou começar a nossa aula aqui, porque a gente tem muita coisa para falar e o tempo é curto. Na aula de hoje, basicamente, a primeira parte eu vou mostrar para vocês o que a gente vai estudar, tá certo? E na segunda parte hoje eu vou dar uma visão mais geral do que engloba automação. Tem um conceito que ele chama pirâmide de automação, que a gente vai ver hoje e vai entender o que é, que vai resumir quase tudo isso que eu falei para vocês, de curso, de disciplina, tá certo? E do que a gente vai ver. Vamos lá. Bem, isso aqui eu acho a mesma apresentação, né? Acho que já dispensa. Deixa eu ver aqui, conferir. Acho que todo mundo já foi meu aluno, né? Belezinha, todo mundo. Então, você já me conhece. Para quem não lembra o nome, professor Márcio Nunes. Carga horária. Coisas básicas aqui que você já deve saber também essa altura. Para aprovação, precisa de 60 pontos em todas as disciplinas e 75% de frequência, tá certo? Tomar cuidado que são as duas condições. Agora você já sabe o que é uma condição lógica aí, não é ou, né? Não adianta ter 60 e não ter frequência. Da mesma forma, não adianta vir em todas as aulas e tirar zero na disciplina, tá certo? A chamada vai ser por meio no nosso caso aqui, né, de um formulário no Google Classroom. Cada atividade, vocês vão entrar no formulário e colocar lá, tá? Já está aí no chat, ok? Para quem não viu o link, coloquei o link aí, a segunda postagem do chat. O link também está lá no Google Classroom, tá certo? Então, vocês podem acessar por lá o link. É o mesmo link, vai ser o mesmo link para todas as aulas. Sempre que eu colocar um material novo, eu vou acrescentar um novo tópico lá, né, para vocês falarem que é aquele tópico que a gente está fazendo. Passou uma semana, eu vou tirar os tópicos antigos para, né, é justo também, quem está aqui hoje vendo a aula, o aluno daqui a um mês vai lá assinala que fez a aula, tá? Toda forma tem o controle de data, então, né, a gente tem uma semana para fazer, a chamada vale por uma semana. Como é que vão ser as nossas aulas? A gente vai ter essa aula ao vivo toda semana, tá? Para correção de exercício e tirar dúvida. E o nosso conteúdo ele vai ser gravado. Então, eu vou deixar gravado, vou disponibilizar. Já até disponibilizei lá no Google Classroom a nossa primeira semana de atividades. Já está toda lá. Eu descrevo as etapas. Então, vai lá, vê o vídeo tal, faz exercício. Vê o vídeo tal, faz a prática. Pronto, acabou, tá? E igual eu falei no início da aula, isso aqui é basicamente o que a gente chama de metodologia de sala de aula invertida, porque pressupõe que, primeiro, você vai ver as aulas gravadas, então vocês, como alunos, vão ter que ter essa autonomia de buscar o material, tá? E, em seguida, a gente vai corrigir os exercícios e as dúvidas que tiverem, né? Sobre o conteúdo. Então, o que a gente falou, por que o nome sala de aula invertida? A gente inverte os papéis. Agora, vocês buscam o conteúdo e, num segundo momento, a gente vem para a sala, né, que é esse momento aqui agora, para tirar dúvidas, tá certo? Por acaso alguém tiver dúvida, é só levantar a mão, tá? Que eu vou autorizando vocês para a gente ter uma organização. Tá? No primeiro trimestre, 30 pontos, esses 30 pontos eles vão ser de trabalhos, listas de exercícios e práticas de laboratório. Essas práticas de laboratório, como o primeiro trimestre ele se resume basicamente, a gente vai estudar redes de computadores, vocês conseguem fazer em casa, tá? E eu estou também adequando elas para vocês conseguirem fazer em casa. Então, precisa basicamente de um computador. Celular nem sempre dá, não. Então, quando vocês tiverem só o celular, pode fazer o grupo, no final eu vou falar disso. Pode fazer o grupo, aí vocês fazem em conjunto, um aluno faz, compartilhando a tela, para vocês acompanharem, que é importante. Segundo e terceiro trimestre ainda não está definido, porque não está definido nem quando a gente volta, né? Eu não vou nem falar aqui, chutar que se a gente volta no segundo ou no terceiro, não sei, então vamos ter que caminhar um pouco para a gente definir aqui sobre o segundo e terceiro trimestre. Já está definida a quantidade de pontos, né? 35 aqui, 35 aqui. Deixa eu pegar meu apontador. Muito bem. Recuperação, vocês já sabem, primeiro e segundo trimestre. Nota menor que 70 tem até 12 disciplinas e fez recuperação, tirou 100, a nota é limitada a 70%, ok?
aqui no caso é 21. Terceiro trimestre, aí é a recuperação final, você não tem essas recuperações aqui intermediárias, que a gente chama, né? Nota menor que 60 e maior que 40. Se tirou menos que 40, aí você é reprovado direto. E da mesma forma, você fez a recuperação, dependente da sua nota, né? Se ela for maior que 60, ela vai estar limitada a 60. Vai ali só para poder passar mesmo. Nascimento, o que a gente vai ver no curso inteiro aqui, tá certo? A gente vai começar falando um pouquinho sobre esse conceito de pirâmide de automação, o que é, vocês vão ver que ele é a base para todo o resto que a gente vai ver. Vamos falar de fundamentos de rede de comunicação, que aí seria a parte de rede de computadores, né, que engloba protocolos de comunicações, endereçamento IP, divisão do endereço IP em subredes, configuração e teste de redes IP. Então, esse primeiro momento aqui é rede de computador, tá? Essas redes a gente está acostumado, que tem em casa aí, cabo azul, que a gente chama de Ethernet, tá? Primeiro trimestre é só isso. No segundo trimestre, a gente vai estudar um outro tipo diferente de rede, que são as redes industriais. As redes industriais, elas são diferentes dessas que a gente tem em casa, porque elas são mais robustas, tá? Elas são feitas especificamente para a indústria. Então, é a rede que a gente utiliza em mineração, siderurgia, todo tipo de processo. Ainda no segundo trimestre, né, que seria o nosso segundo módulo aqui, a gente já começa a parte de sistemas de supervisão e interface gráfica, tá certo? Aqui vai ter mais um pouquinho de programação. Vamos falar também, isso aqui são apenas 2 aulas, sistema de gerenciamento de informações, que é isso que eu falei para vocês, de essa parte de gerência, né? Você não tem só automação do processo, tem que disponibilizar essas informações para o que a gente chama de nível superior, que são os gerentes, os executivos da fábrica, né? Eles têm que ter acesso a essa informação. E o sistema de planejamento de recursos corporativos, que é o ERP. Então, essa parte aqui toda no terceiro trimestre, certo? Daqui a pouco vai ficar claro por que assim, né? Começa com rede de computadores, vai para redes industriais, passa para sistema de supervisão e termina com gerenciamento. Parece que é 4 coisas que não tem nada a ver, né? Mas é exatamente aqui a pirâmide de automação que vai ligar isso aqui tudo, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Aqui tem o conteúdo, tá certo? Do primeiro trimestre, a ementa, imagino que esteja pequena aí para vocês, mas vamos lá. Então, essa primeira semana a gente começa com pirâmide de automação, tá certo? Todos esses tópicos aqui. Depois a gente já vai para redes de computadores, né? Fica só nessa parte de redes, na semana 2, semana 3, semana 4. Aí está lá detalhado, não vou passar aqui item a item não, né? O que é o tópico, as práticas que tem, quantos pontos aqui que vale cada uma. E lá no final, na última semana, na nossa aula síncrona da semana 5, eu vou fazer a correção da lista de revisão e a gente faz uma atividade avaliativa, né? Valendo 8 pontos, certo? Fechando todo o nosso primeiro trimestre. O que a gente vai usar de bibliografia, né? A parte de redes, ela é baseada no curso da NetAcad aqui, tá? Então, se vocês quiserem entrar lá e fazer o curso paralelamente, tem mais coisas que eu dou aqui, inclusive, um pouco mais. Na nossa aula aqui, a gente deve cobrir 80% desse curso. Quando a gente entrar na parte de sistema de supervisão, eu vou dar uma apostila aqui para a gente seguir, porque é basicamente um software que a gente vai aprender a mexer. Na parte de redes industriais, esse livro aqui é a base. Redes industriais, aplicações e sistemas digitais. Vamos ver que eu nem uso muito o livro, não é mais apostila e manual, porque é basicamente software, tá certo? Que a gente vai ver, e essa parte do curso aqui. Ok, antes da gente entrar então na nossa segunda parte da aula e ver o que é pirâmide de automação, alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa até aqui, algo que não ficou claro? Professor, eu tenho uma dúvida no que você falou sobre o segundo e terceiro trimestre. Você falou da gente voltar presencial? Isso. Então, eu não sei se a gente vai voltar, Isabela. Por isso que eu não coloquei aqui como é que vai ser o que vai ter, né, no nosso segundo e terceiro trimestre. De novo, eu não quero fazer previsão, porque qualquer previsão que eu fizer, né, eu pelo menos achei que isso ia passar em 4 meses. Então, vocês já viram que eu não sou muito bom de previsão.
Por isso que eu não coloquei aqui. E o nosso calendário também ainda está aguardando desenvolvimento, né, para ver como é que vai ser toda essa questão de vacinação, política, que a gente depende disso também, para falar sobre o segundo e terceiro trimestre, tá certo? Por isso que não tem nada aqui. Então, Entendi, obrigada. nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Belezinha? Então vamos continuar. Se tiver dúvida, podem falar ainda. Beber uma água. Maravilha. O que é essa pirâmide de automação, então, né? Que a gente está falando que é isso que basicamente, vocês vão ver que é o resumo do nosso curso, essa pirâmide de automação. Por isso que eu abordo ela logo no início. E para a gente estudar a pirâmide de automação, eu quero saber o seguinte na aula de hoje, que é o que a gente vai responder. Qual que é a relação das redes de comunicação com a pirâmide de automação? Porque pensa comigo, eu falei que a pirâmide de automação, ela resume basicamente o nosso curso. E, ao mesmo tempo, o curso que eu estou falando é automação industrial no geral, né? O curso que vocês entraram, não a disciplina. E, ao mesmo tempo, a gente fica um trimestre só estudando redes de comunicação. Então, assim, deve ter uma relação bem próxima aí disso, né? E hoje a gente vai ver qual que é essa relação, tá certo? Aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês de novo. Se a gente considerar uma fábrica de automóvel, que para a gente é um negócio que está mais perto, né, da nossa realidade, a fábrica da Fiat, por exemplo. Aqui está um exemplo de uma fábrica, né? Bem da Fiat não, mas a ideia é a mesma. Em quais pontos aqui vocês acham que a gente pode encontrar automação industrial? Aí pode abrir o microfone e falar aí à vontade, tá? Ou mandar no chat também, estou acompanhando aqui. Onde é que vocês acham que aqui na fábrica da Fiat tem automação? Em quais pontos? Eu acho que em todos os processos que não envolvem necessariamente pessoas, que você pode configurar alguma coisa para fazer por você a ação automatizada. Beleza. Você sabe me dar um exemplo? Onde é, mais ou menos assim, onde é que você imagina que tem isso na fábrica? Um ponto específico assim? Montagem de peça, talvez? Fabricação de peça? Boa. Beleza, pode ser. Por exemplo, fabricação do motor, né? Mais alguém? Na montagem do carro todo, né? Que as peças, as portas, são tudo parafusadas por máquinas na hora Certo. do encaixe. Tá, aí você está falando igual a Isabela, que onde é que não tem, então, aqui, por exemplo, ó, vamos falar que essa pessoa está montando a porta, então aqui não teria automação. No caso, Gabriel, você está falando Ah, eu quando é robô, por exemplo, é isso? Ou não? não sei se necessariamente isso. Tipo, tá, então genérico, montagem da porta ali tem automação, É, montagem das peças no geral, beleza. Mais alguém? Vamos lá, pessoal, coragem, coragem. Resumimos então tudo, a Isabela e o Gabriel? Tá. Pessoal, os dois estão certos, a Isabela e o Gabriel. Na parte da montagem das portas, sim, tem a automação. Toda a parte que não envolve ser humano também tem. Toda a parte de pintura dos carros, basicamente, não tem quase ninguém. Toda a parte de pintura, ela é feita por um processo automático. Entra o chassi do carro lá, a parte metálica, né, numa esteira tipo essa aqui de cima. Se vocês repararem, deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Aqui tem até algumas portas. Ó. Isso aqui são portas. É basicamente isso aqui, um carrinho automático, ele mergulha o carro num banho, né, de tinta e dali todo o processo automatizado. Não só isso, aqui complementando a Isabela, vocês estão vendo que aqui tem pessoas, mesmo a parte de pessoas, onde tem uma pessoa operando, tem automação. Por exemplo, a parte de motores, ela depende de pessoas montarem as peças. Só que até a parafusadeira ela é automatizada. A parte que todos os parafusos de um motor, se você tiver acesso a isso na Fiat, por exemplo, eles sabem qual foi o torque que usou no parafuso, em cada parafuso. Qual o torque que apertou o parafuso
quem que fez o parafuso, qual foi a data que aquele parafuso apertou, em qual motor. Tudo isso de maneira automática, porque um técnico ou um engenheiro de automação foi lá e programou para pegar essa informação da parafusadeira, gravar no banco de dados, pegar a informação do número de motor, gravar no banco de dados. Então, daqui, dessa parte aqui, ó, onde tem uma pessoa, tem automação, onde não tem pessoas, onde tem robôs, também tem automação. Na parte que a gente chama de um processo inteiro, né, tem automação, porque tem alguém que é responsável por ver o processo como um todo, né? Isso aqui é a montagem final. Reparo que os carros aqui já estão basicamente prontos. Então, eu tenho uma telinha com um computador que consegue ver toda isso aqui, ó, toda essa área de montagem final aqui, que tem automação. Quem faz essa telinha e coloca as informações nela é o pessoal da automação. Os gerentes da Fiat, eles sabem quantos carros produziu por dia, quantos defeitos teve, qual o tempo que cada parte da fábrica ficou parada para dar uma manutenção. Tudo isso, quem programa é um engenheiro de automação. Até essas informações chegarem até o último nível ali, vamos falar no CEO, né? Seria o gerente geral da fábrica. Tudo isso vai para lá por meio de automação e programação, basicamente. Então, automação hoje, ela está basicamente em tudo, principalmente nesses sistemas aqui que a gente chama de manufatura, né? Está em tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Certo? É o que está falando aqui, né? Em todos os pontos aqui, né? Desde a produção da carroceria do carro, com os sensores e atuadores, né? Até o mais alto nível gerencial, a gente tem informação circulando ali e alguém programou para essa informação circular. E como tem muitos processos, né? Então, a gente na fábrica lá, essas informações, elas são colhidas lá do carro, né? Passa para uma central, dessa central passa para o geral daquela área, né? Da montagem final. Da montagem final, ela sobe mais um pouco, vai para a parte de gerenciamento, então é como se fosse etapas, né? É exatamente essa que é a ideia da pirâmide de automação. Ela vai colocar em forma de etapas cada parte do meu processo de automação. A pirâmide de automação ela é isso aqui, ó. Esse é o desenho de uma pirâmide de automação. Ela é basicamente um diagrama, né? Um diagrama em forma de pirâmide, onde cada nível aqui, ó, é uma que a gente chama de solução de automação, ou seja, é uma parte, uma responsabilidade da automação. Então, para os diferentes níveis aqui da pirâmide, a gente vai ter uma pessoa que desenvolve, um especialista, tá certo? Aqui, então, a gente tem 5 níveis da pirâmide de automação. Vocês vão ver que, dependendo do livro que vocês pegarem, pode mudar para 6 níveis. Geralmente é 5 e 6 níveis. O que eu mais vejo é com 5 níveis. Com 6 níveis, basicamente, eles pegam um nível aqui e transformam ele em 2, tá? No final não muda nada, só muda o nome. Em vez de chamar de 6, chama de meia dúzia, vamos falar assim. Então tá, quais seriam os níveis aqui? No primeiro nível, daqui a pouco a gente vai entrar neles detalhados, são os dispositivos de campo, que a gente chama de I/O, tá certo? No segundo nível aqui, no nível 2, é o nível de controle de processo, onde eu vou fazer o controle. Nível 3, eu vou fazer a supervisão, tá? Nível 4, eu vou fazer a gestão da planta. E nível 5, eu vou fazer o gerenciamento corporativo da empresa como negócio, ok? E tudo aqui tem automação. Tem um conceito que a gente usa bastante, que a gente vai utilizar bastante, que é o conceito de planta industrial. A fábrica da Fiat, a gente chama de planta, tá? O que seria uma planta? É um conjunto de equipamentos ou uma instalação que eu quero controlar. Lá na disciplina do Natan, controle de processo, vocês também vão ver esse termo planta. Só que lá é um pouco mais restrito. Por exemplo, lá se vocês forem controlar, vão fazer um algoritmo de controle para um nível, para um tanque, vocês vão falar que aquele tanque é uma planta, tá? Então, esse é o conceito mais de controle de processos. A planta é o que você quer controlar. Uma planta industrial é
toda a instalação, porque de uma maneira geral, né, a gente quer controlar toda a fábrica da Fiat de uma maneira geral. Então, por isso que chama planta, tá? Então, vê que tem bastante conceitos aqui que a gente vai utilizar. Se por acaso não ficar claro um dos conceitos, vocês me falem, porque é a linguagem que a gente usa, para vocês terem condição de falar em pé de igualdade com um engenheiro, com um gerente de fábrica, com outro técnico de automação, vocês vão ver que a gente vai utilizar bastante essas palavras, né, que é vamos falar, o nosso vocabulário. Isso. Primeiro, então, seria planta. Vamos fazer o seguinte agora. Agora que a gente já viu o que é a pirâmide de automação, apesar de eu não saber direito como é que ela funciona e como é que ela está no meu dia a dia, vamos pegar cada parte aqui e associar ela a algo físico, né? O que seria o I/O, então, na planta? O que seria essa parte de CLP, SDCD? O que é isso? Vamos pegar aqui cada parte individualmente. O primeiro nível, a base da pirâmide lá, que a gente chama de nível 1, são os dispositivos de campo. Aí já vem mais outro termo que a gente usa bastante, que é o chão de fábrica. O que é o termo chão de fábrica? Meio que já dá ideia, né? É a parte da planta ali onde estão instalados os equipamentos e os sensores. Por isso chama o chão de fábrica. Aqui na fábrica da Fiat, por exemplo, isso aqui seria o chão de fábrica, né? Onde ocorre o processo exatamente, tá certo? No chão de fábrica é o nível que a gente vai colocar os dispositivos de campo, que seriam sensores e atuadores. Sensores, você já sabe o que é, vocês estudaram lá em instrumentação, tá? Atuador, não sei se esse conceito está claro, é o que vai atuar na planta, porque o sensor ele só mede. Ah, beleza, eu tenho lá no exemplo da Belgo, né, do forno lá, eu tenho um sensor de temperatura, mas o que é que vai agir no forno para poder esquentar ele, né? Então, isso é o atuador. No caso, pode ser uma saída de gás, pode ser um forno elétrico, né? Então, isso é o atuador. Um exemplo simples é um motor, né? Você liga o motor, ele geralmente lá faz diversas tarefas. Liga uma correia transportadora, o motor liga um exaustor, qualquer coisa do tipo. Então, todos esses elementos, eles estão aqui, ó, na base da minha pirâmide, no dispositivo de campo. E a gente costuma chamar eles, aqui mais no jargão nosso de automação, de dispositivos de I/O. I/O por quê? O I aqui vem de input, né? De entrada, e o O vem de output, que seria saída, né? Então, seriam os dispositivos de entrada, que são os sensores, né? Ele te dá uma entrada, uma leitura, e os de saída seriam um dispositivo que eu vou atuar nele. Então, por isso a gente chama de saída. Aqui tem alguns exemplos, ó. Eu tenho aqui um motor, com um dispositivo que a gente utiliza para variar a velocidade desse motor, tá? Esse dispositivo se chama inversor, vocês vão estudar ele lá com o André, em acionamentos. Tem toda a parte de sensores, aqui estão representando os sensores que vocês viram lá, aqui mais alguns sensores, tá certo? Então, todos os sensores e todos os atuadores, eles estão na base da pirâmide aqui, ok? Tem aqui alguma dúvida? Tranquilo? Maravilha. Aí a gente vai colocar mais uma etapa na nossa pirâmide. Por quê? Eu simplesmente tendo atuadores e sensores separados, não adianta nada, né? O que adianta você ter um motor de um lado e um sensor do outro se o sensor não tem inteligência para fazer nada a não ser medir. O motor ele não tem inteligência nenhuma para saber quando ele tem que ligar, né? Então, a gente vai adicionar mais um nível, que seria o nível 2 aqui de controle de processos, vai ser essa inteligência. O nível 2 ele é responsável por controlar todos esses dispositivos aqui, que a gente chama de campo, né? Ler os sensores e... Já te atendo, Isabela. E atuar aqui nos motores, tá certo? Isso é responsabilidade do nível 2. Deixa eu ver a Isabela aqui. Pode falar, Isabela. Professor, a parte do output dos dispositivos em campo, então eles vão ser, tipo, a entrada dos controles de processo ou é só entre o output e o input atua nos dispositivos em campo entre si? Aí, de uma maneira geral, tá? Do processo. Vocês já viram, vocês já mexeram com o Arduino, né? Já, um pouquinho. Beleza, um pouquinho já basta. No Arduino, você tem lá os pinos de entrada, não é isso? Uhum.
seria o nosso I aqui. O que a gente liga nos dispositivos de entrada? É botão, é sensor, não é isso? Isso. Por isso a gente chama de entrada. São todos os elementos que vão dar informação para o nosso controle aqui em cima. Tá certo? Ah, tá, beleza. E as saídas? O que eu ligo na saída de um Arduino, por exemplo? O que vocês ligavam lá na saída? É LED, eu acho. Eu não lembro direito. Não, Então, isso mesmo, vamos lá, eu te ajudo. LED. acho que é LED, aquele negócio que sai som. Beleza, o buzzer, buzininha lá. Eu não lembro mais. Tá, motor poderia ligar, não poderia? Ao invés de LED, podia ativar o motor, não é verdade? Uhum, Então, tudo isso são saídas. Saída é o quê? É o que o meu controle ele vai ativar. Daí que vem o nome, dispositivo de I/O, porque compreende os sensores, motores, lâmpadas, buzinas, que ficam todos lá no que a gente chama de chão de fábrica. Ficou claro? Ah, entendi. Beleza? Obrigada. Então, são I/Os, né, entradas e saídas do sistema como um todo. Então, meu sistema de automação, ele tem as entradas, que são os sensores, e tem as saídas, que são os atuadores. Entendi. Obrigada. Nada. Continuando aqui, então, no nível 2, né? O nível 2, pegando esse exemplo que a gente acabou de falar, seria o meu Arduino, né? Eu tenho um botão e tenho um LED lá separado, isso não tem inteligência nenhuma, né? Quem dá inteligência para saber que quando eu apertar o botão, o LED tem que piscar 3 vezes, é aquele chipzinho que está lá no meio da placa do Arduino. Basicamente, isso seria o meu controle aqui. Só que ao invés de eu usar o Arduino, eu uso um equipamento um pouco mais sofisticado, que são, por exemplo, CLPs, SDCDs e CNCs. O que é isso? Pensa num computador. Só que um computador, se eu pegar um computador, um notebook e colocar ele no meio de uma fábrica, ele não vai durar muito tempo, né? Assim, não tem muita resistência. Então, eu vou pegar esse computador, botar uma casca bem grossa nele, para ele aguentar bastante coisa, aguentar poeira, aguentar ambiente úmido, né? Porque ambiente, processo industrial, às vezes tem vapor de elemento químico, tem tudo quanto é coisa vocês pensarem. Então, tem que ser algo resistente. Eu pego esse computador, coloco uma casca resistente, e daí surge um CLP. Isso aqui é como se fosse essa caixa que a gente tem nos computadores, né? A gente chama de CPU, seria como se fosse uma CPU, tá certo? É aqui que eu vou programar para falar o seguinte, olha só, quando esse sensor aqui me falar que a temperatura está maior que 100 graus, eu vou ter que ligar esse motor aqui, ó, porque esse motor ele está no exaustor, então ele vai ligar um exaustor para baixar a temperatura. Onde é que eu vou colocar essa lógica? Dentro do meu CLP. Então, meu CLP seria como se fosse o Arduino, que vocês já viram. Mas qual que é a diferença entre CLP, SDCD e CNC? Primeiro, CLP ou PLC. Né? CLP é a sigla em português, controlador lógico programável, e PLC é a sigla em inglês. O CLP, como eu falei, ele é um computador industrial, é isso aqui, ó, geralmente ele é de pequeno porte, tá? Que a gente faz controle. Então, aqui eu tenho uma CPU para processar as informações, a lógica, e esses aqui do lado, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Esse aqui que vocês estão vendo que está separado, isso aqui são cartões. Lá no Arduino você tem alguns pinos de entrada e outros de saída, né? Você pode definir. No CLP eu compro cartões, porque aí se eu quiser, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 cartões de entrada e um de saída, eu compro 5 de entrada e um de saída. Ah, não, meu sistema precisa de mais saídas do que entrada. Então eu posso comprar 2 cartões de entrada e 1, 2, 3, 4 cartões de saída. Ele é de encaixe, então você que escolhe se você quer entrada ou saída, né? De acordo com o seu processo. Isso é um CLP, certo? Vamos falar, é um Arduino mais potente. O SDCD é a mesma ideia, só que o SDCD, ao invés de ele ser utilizado para controlar processos pequenos, o nome aqui já vai dar ideia para a gente. SDCD significa Sistema Digital de Controle Distribuído. O CLP, geralmente, a gente usa um CLP só para controlar a planta inteira, tá? É até um exercício que vai ter no final da aula. A gente chama isso de sistema... O SDCD é o sistema distribuído. Não é bem concentrada a palavra, não. Esqueci agora.
até o final da aula eu lembro, quando chegar no final eu lembro. O CLP ele é um sistema, então, que ele concentra, né? Não é concentrado a palavra, não, é outra, mas vamos deixar como se fosse concentrado. Ele concentra as informações todas em um único ponto, e o SDCD ele espalha. Ao invés de eu pegar, né, ter que pegar da minha planta inteira, lembrando que planta é a minha instalação industrial, né? Ao invés de ter que pegar da planta, de cada sensor, e levar todos para um CLP que está no único ponto, né? Então, por exemplo, eu tenho que pegar um cabo de cada sensor, ligar no sensor e levar até no CLP. Eu vou distribuir isso um pouco mais. Então, eu vou ter vários CLPs, né, em diferentes partes da planta, todas controladas por um único equipamento. Essa é a ideia do SDCD. Então, aqui, ó, vocês vão ver que tem vários equipamentos. Então, cada um disso aqui é colocado numa parte da planta, por isso que é o nome controle distribuído, tá certo? O CLP, eu lembrei o nome, né? Não é concentrado, não, é centralizado, tá? Controle centralizado que vai num único equipamento. E o SDCD é o controle distribuído. Antigamente tinha mais diferenciação nisso. Ou você comprava um CLP ou um SDCD. Hoje em dia já não tem muito, porque a gente consegue interligar os CLPs em rede, tá certo? Então hoje já não tem muita diferenciação, não, tá? É mais para vocês saberem que existe aqui SDCD, que é sistema distribuído, ou CLP. E por último, o CNC, aí já vai um pouquinho mais para um tipo diferente de controle, né? Mais manufatura. Você já deve ter visto também torno, plane, esse tipo de coisa lá na oficina mecânica. Se eu pegar aqueles equipamentos e colocar um comando numérico computadorizado nele, né? Ou seja, programar ele para fazer as tarefas, isso que a gente chama de CNC, comando numérico computadorizado, que são basicamente máquinas ferramentas, que a gente chama, né? Essas máquinas, torno, fresa, plane, esse tipo de coisa, que são controladas por um computador, igual a gente está vendo aqui do lado. Então, a gente faz o controle aqui, aí a máquina executa de uma maneira automática. Todos esses equipamentos, eles fazem parte do nível 2, tá? Da parte de controle. Ficou claro aqui o nível 2? Tem alguma dúvida? Pode falar, Henrique. A parte do CNC, ele é controle é distribuído ou ele é tipo igual o CLP, que é Aqui mais no caso concentrado? ele é centralizado, tá? O CNC. O CNC, inclusive, cada máquina ela tem o seu controle. Vocês vão ver aqui, por exemplo, é um torno. Esse equipamento é um torno. E essa parte aqui é que faz o controle dele. Ó. Vocês estão vendo que tem teclas aqui, tem uma tela, né? Então, essa parte aqui, eu tenho lá um processador, um computador industrial que vai fazer o controle desse torno. Se eu comprar dois, aí o outro torno também vai ser igual, ele vai ter um controle desse aqui, tá certo? Então, cada torno, ele tem o seu controle. A gente tem, né, o que dá para fazer? Dá para eu enviar a programação de uma sala de controle, né? Por exemplo, eu tenho lá 4 tornos e todos eles estão ligados em uma sala de controle. Da sala de controle, eu consigo enviar para cada um o que eles têm que fazer. Só que o controle do torno em si é feito nele próprio. Ficou claro, Henrique? Ficou sim, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Beleza. O Henrique, depois, se você quiser só abaixar a mão, Henrique, aí na próxima eu consigo ver. Se você perguntar, obrigado. Professor, Sim? que eu queria te perguntar, o CLP Uhum. é um único aparelho e todos os sensores atuadores, motor, eles estão conectados a ele, correto? Correto, Gustavo. E o sistema, o SDCD, cada um tem um controlador independente, não é? Isso. Mas esses do independente, eles estão conectados a algum outro principal ou eles são realmente só independentes e não precisam de mais nada interligando um ao outro? Aí vai depender da aplicação, Gustavo. Você pode ter plantas independentes realmente, né? Aqui vão falar que cada um desses aqui é um controlador diferente, tá? Então a gente teria 1, 2, 3, 4 controladores. Cada um pode estar controlando uma parte da planta. Então aqui, por exemplo,
voltando ao exemplo da Fiat. Esse aqui controla a pintura, esse aqui controla a soldagem, esse aqui controla a montagem final e esse aqui controla a montagem do motor, ok? Cada um controla uma área independente. Mas pode ser, por exemplo, que eu tenha que usar uma informação lá da pintura, né, para fazer a montagem do carro. Sei lá, pode ser que a cor do carro influencia na forma que é feita a montagem. Então, esse equipamento ele tem que estar ligado nesse. De novo, eles têm controles independentes aqui, mas trocam informações entre si, né, para que o processo, de uma maneira geral, ele consiga fluir. Entendeu a ideia? Ah, tá. É por causa que esse negócio do. Fala que os equipamentos estão distribuídos pela planta. Aí Uhum. eu achei que o outro, todos ficavam. Tipo, todos os equipamentos ficavam no lugar só. Tá, não, aí tá. É exatamente esse conceito, só que o equipamento que fica no lugar só é o CLP. Então, por exemplo, Ah, você tá. pegou o CLP, colocou ele no meio da sua fábrica, independente de onde estão os sensores todos vão ter que ter um cabo ligando até o meio da fábrica. Entendeu a ideia? Ah, Por tá. isso a gente É, chama não. de controle centralizado. O SDCD não, eu posso, por exemplo, vamos pegar lá a minha fábrica, né? Ela está aqui. Eu posso colocar 4 controles, um em cada ponta, para ficar mais fácil de ligar os sensores, né? E esses 4 equipamentos que eu coloquei, eu ligo um único cabo de rede entre eles. Entendeu? Para eu controlar tudo de uma vez. Ah, Entendeu tá. a ideia? Entendi. Que aí eu consigo, no caso do controle centralizado, você vai ter que ligar todos os seus sensores e atuadores nesse único CLP. Então, escolha bem onde é que você vai colocar ele. Para não ter que gastar tanto dinheiro com cabo, né? Eu vou fazer o quê? Posso fazer um controle distribuído. Eu vou colocando, lá na pintura eu tenho vários sensores atuadores, então eu vou lá na pintura e coloca um controle lá. Na montagem final também tem vários sensores atuadores, então vamos lá na montagem final e coloco um controle lá. Eu vou espalhando o meu controle em diferentes áreas. Entendeu? Entendi. Beleza. Obrigado. Nada? Mais alguma dúvida? Então tá. Fica à vontade aí para perguntarem quando quiserem, tá? Ok. Aí eu tenho outro problema, que é o seguinte, tá? Eu já tenho aqui embaixo os meus sensores e atuadores, né? Já consigo ver os parâmetros da planta e consigo atuar nela. Eu já consigo dar inteligência, porque agora eu consigo ler de um sensor e acionar o motor através dos meus PLCs, meu SDCD ou CNC. Só que, como é que o operador vai ver o que está acontecendo na planta? Porque, beleza, você pegar um computador, né, colocar só a CPU ali e ligar, vai funcionar. Você pode digitar o que você quiser no teclado que estiver ligado nela, você pode mexer com o mouse, está funcionando. Só que você não está vendo, não é verdade? O terceiro nível ele vem para resolver esse problema, que é o nível de supervisão, ok? Aqui a gente pode ter sistemas SCADA ou IHM. SCADA que a gente chama também é chamado de supervisório, tá? Que é o que está escrito aqui, ó. IHMs ou sistemas de supervisão, que é exatamente essa interface, né, na forma de uma tela para o operador. Ok, você está lendo aqui a temperatura de 100 graus. O seu PLC ele está lendo essa informação. Só que o PLC ele não tem um display. Como é que você vai mostrar que está em 100 graus para o operador? Porque, por exemplo, se chegar a 150, já é uma temperatura perigosa. O operador tem que estar sabendo disso. Então, a gente mostra numa tela. E essa tela, ela em si, ela é um software à parte que a gente faz controle por meio dela. Então, assim, ela é um nível diferente. Todos os sistemas têm que ter uma supervisão? Nem todos. Né? Nem todos precisam ter uma tela, igual no Arduino. Vocês podem, por exemplo, não necessariamente você tem que ter um display LCD para o seu Arduino funcionar. Pode ser que você faça sinalização por meio de lâmpada somente. Aí você só tem o nível 2 e o nível 1, ok? Mas na maioria das vezes, a gente coloca as telas também para dar essa interface para o operador. Ele conseguir monitorar e até mesmo enviar comando, né? É muito mais simples, por exemplo. Você colocar uma única tela que controla todo o seu processo aqui, né? Eu clico aqui num botão para ligar um motor e pelo computador essa informação vai aqui e liga o motor. É isso que é automação, né? Então eu controlo toda a minha planta de um único computador, tá certo? Essa que é a ideia aqui. E qual que é a diferença então entre IHM e sistema de supervisão? Sistema de supervisão ou SCADA, vocês vão ver que
Vocês vão encontrar bastante esse termo também, né? Hoje estamos cheios de termos novos. Escada. Escada aqui não é aquele sentido de escada de subir, não, tá? É de controle supervisório e aquisição de dados. É esse termo aqui do inglês. Supervisory Control and Data Acquisition. Ele é um software, tá? Basicamente é um software apenas, que a gente consegue programar esse software para comandar e visualizar os dados de uma planta. Aqui tem um exemplo, ó. Vamos dar um zoom aqui. Isso aqui é um software que alguém programou, um técnico de automação, um engenheiro, tá? Ele tem que fazer esses desenhos. Isso aqui por exemplo, uma subestação de energia, tá certo? Esse aqui é o diagrama da subestação, com as chaves aqui, disjuntores, transformadores, tá? Isso aqui tudo. Então, alguém foi lá, desenhou e programou para que o quê? Quando eu clicar aqui, por exemplo, numa chave, vai abrir uma janela, onde você pode abrir e fechar essa chave aqui lá na subestação por meio da tela do seu computador, tá certo? É basicamente isso. Não é o computador, não é o equipamento, o hardware, tá? O sistema de supervisão, ele é geralmente o software apenas, então você compra o software, programa ele e instala aqui no computador, tá certo? E a IHM, o que é a IHM? É a interface homem-máquina, que ela é basicamente um equipamento, agora sim, geralmente você compra a tela pronta, tá? É uma tela mesmo, ó. Isso aqui tudo é uma IHM, essa tela aqui, essa parte de hardware, e o que está aqui dentro também é o desenho, que, de novo, você que faz, você que programa esses desenhos, ok? Isso aqui é uma IHM, que a gente chama de interface homem-máquina. Qual que é a diferença? Geralmente, o sistema de supervisão, você coloca ele em sistemas maiores. Exemplo, você vai pegar uma planta de mineração inteira para automatizar, você bota um sistema de supervisão para controlar tudo. Já te atendo, Isabela. A IHM, ela é mais local. Então, por exemplo, vamos voltar no nosso exemplo lá. Eu tenho vários controles distribuídos na planta lá da Fiat, por exemplo. Um na parte de pintura, outro na parte de montagem. Em cada uma delas, eu coloco uma interface homem-máquina. Tá? Geralmente, ela é para partes menores do processo ou para uma máquina mesmo. Tá? O nosso próprio CNC ele tem uma IHM aqui, ó, se vocês voltarem aqui, ó. Ó, repare que é a mesma coisa. A telinha aqui, isso aqui é uma IHM, tá? Que controla essa máquina. Geralmente é utilizado para máquinas ou partes menores do processo. Pode falar, Isabela. Professor, essa IHM ela é só em nível de planta industrial, por exemplo? Porque eu vi uma vez, tipo aqueles controles que tem dentro de casa, que são touch também, que, por exemplo, abre a cortina, fecha a cortina, acende luz, liga um trem, assim. É IHM também ou é outra coisa? Tá, aí, beleza, boa pergunta. Aqui tem dois conceitos, tá? IHM, o termo IHM em si, é só isso aqui, interface homem-máquina, ou seja, qualquer coisa que faz a interface entre você e o computador é uma IHM. A tela do seu computador é uma interface homem-máquina, ou humano-máquina, tá? A tela do seu celular é uma interface humano-máquina. O display LCD do Arduino é uma interface homem-máquina, né? No caso, homem no sentido geral da palavra, né? Com a máquina. Então, IHM é qualquer interface, igual essas que você me falou, por exemplo, de automação residencial, né? Na automação, no nosso caso, no nosso campo, definiu-se que esses equipamentos aqui, esse hardware, na forma de uma tela, que você controla, que você coloca para controlar e monitorar um processo, a gente acabou chamando de IHM também, tá? Então, a gente usou um termo que é genérico para especificar um equipamento. Ficou claro isso aqui? Entendi. Obrigada. Okay? Então, na automação, IHM é esse equipamento. Mas o termo IHM em si é qualquer coisa que faça interface entre a pessoa e uma máquina. Inclusive, pensando nesse ponto, né, até uma lâmpada pode ser uma IHM, porque ela pode sinalizar uma emergência, né? O próprio semáforo é uma IHM, interface entre o controle do semáforo e você, tá certo? Então, essas duas distinções. Mais alguma dúvida? Beleza? Então tá, então já vimos, ó,
Começamos lá no nível 1 da pirâmide de automação, que a gente chama o chão de fábrica, né? Onde a gente tem os sensores e atuadores. Só que sem alguém para controlar eles, eu não dou inteligência para o meu processo. Então, eu vou para o nível 2 e coloco um CLP. É o que vocês vão estudar lá com o Natan também, controle de processos, ok? Beleza, mas se eu colocar um CLP, às vezes não me atende, porque como é que eu vou controlar aqui a minha subestação se eu não sei o que está acontecendo nela? Então, eu vou colocar uma tela, uma interface, tá? Pode ser ou uma IHM ou um sistema de supervisão, tá certo? Coloquei aqui. Beleza, já tem um sistema de automação completo aqui. E os outros níveis? A partir do sistema de supervisão, a gente já começa a entrar nos níveis acima na parte de gerenciamento, porque né, o sistema de automação, principalmente a automação industrial, se automatiza algo que está dentro de uma indústria. E aquela indústria ali, ela não existe simplesmente para ser automatizar, né? Ela quer vender carros, ela quer vender minério, quer vender arame, qualquer coisa do tipo. Então, tem um negócio ali por trás. Você tem um planejamento por trás, tem toda aquela parte ali que vai mais para engenharia de produção, né? Que o pessoal trabalha bastante nessa parte, que está relacionada realmente à produção em si. Aí começam os níveis superiores da nossa pirâmide de automação, que também dependem de um técnico ou engenheiro de automação, que é o quê? O nível 4 vai cuidar da gestão da planta, tá certo? O que seria gestão? Programar e planejar a produção. Ok, você automatizou para mim a minha linha de fabricação de carros, você automatizou para mim a minha produção de arames lá na Belgo, você automatizou para mim a produção de minério, mas quanto que eu vou produzir de cada? De que forma? Quais carros você vai produzir? Então, tudo isso é a parte da gestão da planta, né? Que geralmente tem um software que faz isso, que é chamado de MES. E o MES aqui, ele tem bastante coisa de engenheiro de automação. É MES ou PINS, tá? Um desses dois softwares, que a gente vai estudar eles depois separadamente. Por quê? Porque você tem que pegar as informações aqui de baixo, por exemplo, numa planta de minério, quanto de minério você está produzindo? 2 toneladas por hora, 3, isso é muito, isso é pouco, vai sobrar, você vai ter que estocar, você tem que pegar essa informação e mandar lá para o nível da gerência, para eles saberem, eu preciso produzir mais ou menos. Essa informação tem que sair lá do seu sensor e tem que chegar aqui, tá certo? Da mesma forma, quando eles falam assim, ó, eu tenho que produzir aqui 5.000 Fiat Mobi, eu tenho que produzir aqui 10.000 Fiat Toro, 15.000 Fiat Uno, por exemplo. Como é que essa informação vai sair aqui do nível da gerência e chegar lá no seu sistema, para o seu sistema saber quanto que tem que produzir? Tudo é programável, tá certo? Então, alguém tem que fazer isso. E essa parte aqui, o nível 4 da pirâmide, que vai cuidar dessa gestão da planta. E por último, para fechar a nossa pirâmide, tem aqui o nível 5, que é o gerenciamento corporativo. Mais do que planejar a produção, eu tenho que planejar a fábrica como um todo, né? A fábrica, não adianta eu produzir 10.000 carros lá se aquilo não está dando lucro. Quanto é que eu estou gastando de material? Quanto é que eu estou vendendo? Tem a parte administrativa também, né? Eu tenho pessoal, manutenção, como é que eu gerencio tudo isso? Então, tem um software acima disso tudo, né? Que a gente chama do nível de gerenciamento corporativo. E esse software, ele geralmente é chamado de ERP, que é o Planejamento de Recursos da Empresa, ou Planejamento de Recursos Corporativos. Um que vocês já podem ter ouvido falar é o SAP, é um software que faz isso, tá? Então, aqui você tem módulo financeiro, você tem módulo de manutenção, e tudo que acontece aqui dentro desse software vai lá para baixo. Então, você programou uma manutenção em uma parte da planta, você já pode dar o comando aqui, por exemplo, para o seu CLP parar naquele horário, tá certo? Travar os equipamentos para não ter risco de acidente, qualquer coisa, ok? Para você dar manutenção. Então, a informação que está aqui em cima afeta a planta aqui embaixo, tá certo? Eu já falei, né? Geralmente, aqui a gente usa um software ERP, tá? Enterprise Resource Planning, e um software ERP é o SAP. Então, o SAP é um tipo de software ERP, tá certo?
Alguma dúvida até aqui? Ok? Maravilha. Vocês estão vendo que tem Professor, bastante. Fala, Isabela. o nível 4 e o nível 5, eles são muito próximos. Não, pera. O nível 3 e o nível 4 não poderia ser um só, não? Você fala a supervisão e o gerenciamento da planta. É. Poderia, por exemplo, estar no mesmo computador, tudo isso, tá? Tá aqui no mesmo. Só que nem sempre quando eu coloco um sistema de supervisão, eu preciso ter um planejamento informatizado. Eu posso, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu participei de um projeto uma vez que era uma mina de, não me engano, era cobre, uma mina de cobre em Goiás. E o que eles precisavam? Precisavam de água para poder lavar o minério. Então, o sistema automatizado era o quê? Era poço artesiano mesmo, só que era todo automatizado, tá certo? E de tempos em tempos, né, de acordo com o nível do poço lá, você tirava a água e mandava para a mina. Então, assim, não tem planejamento aqui, entendeu? Ao mesmo tempo que eu preciso lá do sensor para ver o nível do poço, eu preciso do motor, né, para girar a bomba para mandar água para a planta. Tudo isso estava programado em CLPs. E por meio de tudo isso, na verdade, que eu tinha os dois, tinha IHM lá, onde é que ficavam os motores e tudo, eu tinha HM para poder comandar, eu tinha um sistema de supervisão também, mas não tinha esse controle daqui para cima, entendeu? Tipo assim, você não faz um controle de quanto de água que você vai tirar do poço. Tá claro essa ideia? A minha pirâmide de automação, ela pode ter o nível 1 e o 2 apenas, né? O nível 1 apenas, geralmente não tem. Porque não adianta você colocar um motor e um sensor se não tiver um CLP. Eu colocando um CLP, eu já posso ter um sistema automatizado. Eu só não consigo ver, né? Não consigo, por meio de uma tela, saber o que está acontecendo. Mas, por exemplo, se for um caso que é um painel, por exemplo, que só tem botões e lâmpadas, é um sistema automatizado que só tem entradas, saídas e um controlador. Eu quero refinar um pouco mais. Eu posso colocar um sistema de supervisão, sem, no entanto, colocar os níveis acima, entendeu? De novo, por isso que a gente faz essa hierarquia, porque eu posso ter um sistema automatizado só com nível 1 e nível 2. Ficou claro, Isabela? Ah, sim, depende do objetivo também da automatização, né? Exato. Não sei se alguém já viu no shopping, geralmente fica no estacionamento, quando dá para ver, né? Tem uns painéis lá que controlam os motores grandões, que geralmente é do ar-condicionado. Não sei se alguém já viu. Se já viu, aquilo é um sistema automatizado. Eu não tenho uma tela ali, geralmente, né? Apesar que possa ter. Mas ali dentro, provavelmente, pode ser que tenha um CLP ali que está controlando o sistema de ar-condicionado do shopping. Eu tenho os sensores lá, né? De temperatura. Aqueles motores são os atuadores que vão, no caso do sistema de shopping, geralmente eles circulam água fria no sistema lá para conseguir refrigerar tudo. Eu tenho os motores que fazem isso, e lá dentro daquele painel eu tenho um CLP, só que lá eu não tenho um sistema de supervisão e uma IHM. Apesar de tudo, ainda assim é um sistema automatizado. Aí, de novo, por isso que a gente coloca em níveis, porque eu não necessariamente tenho que ter os 5 no sistema automatizado, tá certo? Ficou claro aqui? Ficou claro, obrigada. De nada. Então vamos continuar? Beleza. Tá, tem esses 5 níveis. A gente viu que, por exemplo, eu posso ter uma informação, né, que tem que chegar lá no nível 5, lá na gerência, quanto de minério que eu estou produzindo, quanto de arame que eu estou produzindo, que ela vai sair de um sensor que está lá no nível 1. Então, essa informação ela tem que passar pelos 5 níveis. Na verdade, tem troca de dados entre todos os níveis da pirâmide de automação, que é o que eu acabei de falar, né? Um dado no nível 1 pode ter que chegar lá no nível 5. Mas como é que eu vou fazer para que ele chegue até lá? Aí cai na resposta de por que a gente vai ficar o nosso primeiro trimestre inteiro estudando redes de comunicação. Porque as informações dentro da pirâmide, o que liga um nível no outro, geralmente são redes de comunicação, tá certo? O que liga o nível
os sensores e atuadores aqui nos CLPs pode ser uma rede de comunicação, tá? Nem sempre é, né? Igual a gente viu, geralmente o que a gente conhece é o quê? Eu pego um par de cabos, ligo aqui no meu sensor e ligo no meu CLP, né? Mas hoje em dia você tem rede, igual a gente tem a rede aqui de computadores mesmo, né? Em um único cabo, eu passo um único cabo aqui do CLP e nos meus equipamentos, e a rede já está totalmente interligada, como se fosse uma rede de computadores, tá? Então, aqui eu tenho rede. O que liga o meu CLP no meu sistema de supervisão? É rede também, é um único cabo de rede. O que liga o sistema de supervisão no nível 4 aqui de planejamento? Rede também. O que liga o nível 4 no nível 5? Rede. Então, por isso que a gente fica um trimestre só estudando rede. Porque a rede, ela está em todos os níveis. Ela que interliga um nível no outro. Reparem aqui em cima, ó, no nível 5, 4 e 3, né? Eu tenho computadores igual a gente está acostumado. Ó. Um computadorzinho normal, vou lá, instalo um software de supervisão nele, ele vai rodar. Aqui no planejamento também, você tem um software lá com AutoCAD, com os softwares de planejamento, né? Aqui em cima também, o SAP ele instala no computador comum. A rede que eu utilizo aqui, essa rede que a gente está acostumado, a gente chama de Ethernet, né? Esse cabo azul aqui, é essa rede. Na parte de controle e na parte de campo aqui, não é essa rede, tá? Porque essa rede aqui, ela não é robusta, ela não tem resistência suficiente para trabalhar nesse ambiente aqui, que geralmente é mais pesado, né? É a própria mina, o chão de fábrica, a própria parte ali que está em construção, os carros, que tem robô, né? Faísca de robô, você tem tinta, então tem que ser uma rede mais robusta. Então, essas redes aqui, ó, aqui tem alguns exemplos de redes, são um pouco diferentes. E é por isso que no segundo trimestre a gente vai estudar também essas redes industriais, tá certo? Beleza. E eu falei também, né, que vocês viram muito pouco ainda de automação. E como é que o nosso curso ele se relaciona com essa pirâmide? Porque essa pirâmide de automação é um resumo da automação industrial. O que cada disciplina, onde é que eu vou aprender cada coisa aqui, cada nível aqui, onde é que eu aprendo? Vou começar de baixo e subindo. O nível aqui, nível 1, né, o chão de fábrica, onde estão os sensores e atuadores, onde é que eu estudo isso? Basicamente, instrumentação industrial, que vocês já viram no segundo ano, né, vocês estudaram os sensores. Instrumentação eletrônica, que vocês vão ver com a Anísio aqui agora, né? A eletrônica desses sensores, né, para eu poder tratar esse sinal, porque nem sempre o sinal ele é adequado. Como é que eu faço para fazer esse tratamento do sinal? Como é que eu amplifico esse sinal? Vocês vão ver aqui. Para isso, vocês já viram a base, que é a eletrônica analógica, tá certo? Além disso, aqui ainda tem a parte de domótica e robótica, principalmente robótica. Um robô, né, o braço robótico, lá como a gente conhece, ele faz parte do chão de fábrica, porque ele é um atuador. Né? Um robô nada mais é do que um conjunto de motores interligados. Então, ele ainda está no nível 1 aqui do nosso chão de fábrica. Para programar um robô, você precisa programar. Na verdade, então, introdução à programação e laboratório de programação é pré-requisito disso aqui. Ainda aqui, no nível 1, vocês têm que trabalhar com motores, esses equipamentos que eu falei que fazem o motor variar a velocidade, que a gente chama de inversores. Onde é que vocês vão ver isso? Acionamentos elétricos, com o André, aliás, acionamentos eletroeletrônicos, tá? A base de acionamentos eletroeletrônicos é o quê? Eletrônica analógica, o inversor nada mais é do que uma combinação de componentes eletrônicos, e laboratório de circuitos. Você vai estar mexendo ali, né? Você vai pegar a energia da rede e mandar para o motor. Então, tem que saber circuitos elétricos. Estamos só no nível 1, hein? Passei 2? Passei não. No nível 2, o que a gente tem que saber? Onde é que eu vou aprender a programar CLP? Lá com o Natan, em controle de processo. Para isso, tem que saber eletrônica digital. Lembra aquelas portas que vocês viram lá? OR, porta AND, NAND, XOR? Porta lógica é uma forma de você programar um CLP. Então, se você souber eletrônica digital,
você já sabe uma das 5 linguagens de programação que vocês vão ver com o Natan, tá certo? Que é a linguagem de diagrama de blocos, tá certo? De novo, vocês vão programar um CLP, vai precisar de introdução à programação e laboratório de programação. Inclusive, a linguagem C, lembra que eu falei que são 5 para programar o CLP? Uma outra delas é a linguagem C. Então, você pode programar um CLP utilizando os bloquinhos da eletrônica digital ou utilizando a linguagem C, certo? Maravilha. Onde é que eu vou aprender a programar sistema de supervisão? Aí aqui comigo, automação industrial. O que vocês vão precisar? De novo, introdução à programação, porque a gente vai programar, tá certo? E instrumentação. Por quê? Viram que a gente representa o diagrama? A gente representa o processo na tela, né? E muitas vezes a gente usa aquela norma lá, ISA 5.1, vocês devem ter visto em instrumentação, que é o que você coloca um círculo, usa 3 letras para representar um instrumento. Me dê esse feedback. Vocês viram isso lá, instrumentação eletrônica? A gente viu com o Natan no passado. Beleza. Alguns processos a gente usa só aquilo, principalmente processo petroquímico, esses processos mais de petróleo, essa parte assim, indústria química. Às vezes o diagrama que você tem na tela é aquele diagrama que a gente monta lá com aquela norma ISA 5.1, tá certo? Subindo um pouco mais, essa parte de planejamento, né, envolve a parte de desenho e tudo. Onde é que eu vou ver? Desenho auxiliado por computador e prototipagem, ok? E por último, o nível 5, que seria gerência, né, e já cuida da parte financeira, administrativa, está mais relacionado com empreendedorismo, né, trabalho empreendedorismo, que é a parte de gestão de um negócio em si, do que com a automação mesmo. Então, essa parte aqui da pirâmide, vocês têm uma noção em trabalho e empreendedorismo, tá certo? Ficou claro aqui, pirâmide? Algum comentário a fazer em relação às disciplinas, a relação delas com a pirâmide? Tudo certo? De novo, né? Que eu falei para vocês. Reparem que tudo que vocês viram até agora, nenhum está na forma, tá azulzinho aqui, né? Que é a disciplina onde você realmente aprende aquilo, a não ser instrumentação. O resto, domótica e robótica, terceiro ano, acionamentos, terceiro ano, controle de processo, terceiro ano, automação industrial, terceiro ano. Então, vocês vão realmente se fazer técnicos de automação industrial agora no terceiro ano, tá certo? Tá. Quem quer responder para mim a pergunta do início da aula? Qual que é a relação das redes de comunicação com a pirâmide de automação? Professor, eu vou tentar. Vamos lá. A rede de comunicação, acho que é para transmitir a informação, chegar em todos os níveis. Comunicar e controlar a planta em si, né? Eu acho. Maravilha. Perfeito. É isso aí. As redes de comunicação são essas setas aqui, ó, que fazem a interface entre esse nível e esse nível. Aqui tem alguns exemplos de rede que fazem essa interface, tá certo? Repare que em redes industriais eu tenho vários exemplos, ó. Essas duas primeiras, como eu falei, a gente usa rede industrial. Então, eu tenho Ethernet IP, OPC, Modbus, Profinet, Profibus, ASI, Redcam, HART, Profibus, DP, IPA. Então, são várias. A gente vai estudar uma ou duas delas para a gente ter uma noção de como é que elas funcionam. Aqui em cima também, o que faz a interface entre essa parte azul e essa parte rosa é basicamente de Ethernet. E é por isso que a gente vai começar com as redes comuns, vou falar assim, Ethernet. Pode falar, Isabel. Professor, a gente vai estudar a comunicação por wireless HART também no curso ou só por fio? Sim. O HART, o wireless HART, aí já é uma rede industrial. O wireless a gente estuda, tá? Entendi. O HART é meio que o HART sem fio, esse wireless HART. Entendeu? Obrigada. A ideia a gente vai pegar assim. Mais alguma dúvida? Maravilha. Então tá, o ponto-chave da nossa aula de hoje, então, para a gente ir finalizando, conhecer os níveis da pirâmide de automação, tá? Esses 5. Saber quais equipamentos compõem cada nível, né? Vamos lá, vocês de novo. Nível 1. Quais equipamentos eu tenho no nível 1? Quem quer começar?
Sensores e Tem atuadores. atuadores. Boa. Gabriel e Isabela, sensores atuadores. Nível 2, o que eu tenho lá? De equipamento. CLP, é aquele outro lá que tem 4 letras que eu esqueci, SCDC, eu acho. Isso, quase. E E o outro, você eu lembra? acho que eu lembrei. Tá faltando um, quem lembra? O SDCD, que a Isabela falou. É o CNC. Boa. E o CNC. Nível 3, o que a gente tem lá de equipamento? CLP. Não, nível 3. CLP é do 2. É a Ah, tá. interface homem-máquina Boa. Interface homem-máquina. e as telas e tem o software também, né? Boa. A tela que a gente chama de sistema de supervisão. Maravilha. Aí o nível 4, né, bem o equipamento, né? O que é que representa o nível 4? Aí já são, eu coloquei 2 softwares lá, são 2 siglas. Vocês lembram quais são? Nível 4, que cuida do gerenciamento da planta. É mesmo? Boa. MES e o outro. Pins. Boa. MES e PINS, que vão cuidar dessa parte, a gente vai ter uma aula só disso. E no último, que cuida do gerenciamento. Também é uma sigla e é um software. Vocês lembram aí o último que a gente viu? ERPs. Boa, Luísa. Então é o RP, que é Planejamento de Recursos da Empresa. Então esses são os 5, tá certo? E por último, né, saber como os níveis trocam dados entre si. A gente acabou de responder por meio de rede. Aí vai ficar um exercíciozinho aqui, bem tranquilo. Primeiro, pesquise e complete a tabela a seguir com as informações solicitadas, identificando tipos de equipamentos diferentes, tá? Que compõem cada nível da pirâmide de automação conforme mostrado. Então, aqui eu quero 1, 2, 3, 4 equipamentos que compõem o nível 1. Como é que você vai descrever esse equipamento para mim? Vai falar qual o equipamento que é. Aqui um motor de corrente alternada, por exemplo. Me fala alguém que fabrica esse equipamento. Por exemplo, a WEG faz o motor. E me fala uma marca ou modelo de um motor da WEG. W22, categoria D. Então, está aqui. Vai me dar mais 3 exemplos. Como eu já te dei um exemplo de motor e estou pedindo equipamentos diferentes, vai me dar 3 exemplos aqui que não sejam de motor, tá certo? Vai me dar 3 exemplos para o nível 2, equipamentos do nível 2. 3 exemplos de, aqui é software, né? Do nível 3. Um exemplo do nível 4 e um exemplo do nível 5. Exercício 2. Em relação às arquiteturas de sistemas de automação, né? Pesquise e responda o que se pede. Aqui eu esqueci de tirar, não é impresso, tá? Vocês podem fazer à mão ou digitar, preferencialmente à mão, tá certo? Vamos colocar à mão. E vocês vão subir o PDF para mim, por favor, já tem uma atividade só para isso. Como podemos definir a arquitetura de um sistema de automação? Eu meio que já passei a ideia, mas aqui é para pesquisar mesmo, né? O que é a arquitetura de um sistema de automação? A B, como é caracterizado um sistema centralizado? Isso a gente já falou. E como é caracterizado um sistema distribuído? Isso a gente também já falou. Não ficou claro? Aproveita para fazer essa pesquisa e aprofundar um pouco mais. Letra C. 2 vantagens e 2 desvantagens do sistema distribuído em relação ao centralizado. Letra D. Quando mudamos de um sistema centralizado para um sistema distribuído, quais os níveis da pirâmide de automação apresentam maiores mudanças, tá? Então tá, eu tinha um sistema lá centralizado, passei a planta para um sistema distribuído. Dos 5 níveis, qual que eu mais afetei, certo? Pessoal, é isso que a gente tem para a aula de hoje, tá? Eu já coloquei o nosso roteiro para essa semana, tem algumas aulas a mais, as outras aulas estão gravadas lá, na verdade é só uma a mais, tá? Uma das aulas que está gravada é exatamente isso aqui que eu passei para vocês, se vocês precisarem relembrar, eu coloquei lá o link. Tem mais essa aula, então se programe, tá? Para fazer mais essa aula. E mais um laboratório, que vocês vão fazer em casa, ok? Para praticar os comandos ping e trace RT, já entrando na parte de redes já. E na segunda-feira a gente tem a nossa aula de novo para tirar dúvida, corrigir exercício, tá certo? Daquela forma que eu falei. Alguma dúvida até aqui? Sem dúvidas? Então vou interromper a gravação aqui.
Professor, eu só tenho dúvida em relação a entregar a atividade. Você falou que ia colocar no slide. Vai ser um slide compartilhado para todo mundo entregar ou é para a gente Não, aí fazer? vocês podem baixar o slide já está lá, tá? Deixa eu subir aqui. Então, aqui na nossa disciplina, atividades. Eu coloquei aqui, ó, slides, aula 1, introdução. Então, está aqui no final desses slides, tá? Esses exercícios. E no módulo 1 tem aqui, ó, entrega dos exercícios, slides, arquitetura de sistemas. Aí vocês fazem o exercício, escreve aí e anexa o PDF aqui na atividade. Beleza. Beleza? Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Pode falar, Henrique. Aí, no caso, é para responder não entendi direito, para responder nos slides? Não Não, entendi. aqui os slides é só a pergunta, tá? Você pode escrever numa folha, onde você quiser. Pode falar, Gustavo. Obrigado. Nada. Ô, professor, mas não pode fazer digitado, não? Olha, não, preferencialmente não, Gustavo, porque eu sei que você não vai fazer isso, eu imagino também que ninguém pensou nisso, né? É ruim eu dar a ideia, mas digitado é mais fácil dar um Ctrl+C, Ctrl+V e a gente acaba não aproveitando direito a disciplina. Ah, professor, mas mesmo fazendo na mão, eu posso copiar. Beleza. Mas mesmo copiando, você está aprendendo mais que dando um Ctrl+C, Ctrl+V, porque ao invés de você estar usando um neurônio, você está usando dois. Então, mesmo você copiar na mão, você aprende um pouquinho mais. É só por causa disso. Entendi. Beleza? Mais alguma dúvida? Beleza? Então, vou parar aqui, pessoal, a gravação.